senhor tem uma trajetória bacana e tal, e veio aqui para o ITA agora no final. Imagine que não seja um deadline na sua vida aqui ser reitor do ITA. Pelo menos espero, né? O que o senhor pensa para pós-ITA? Se eu penso em voltar para o governo, penso em voltar para a Unicamp, ficar aqui? Eu tenho direito a uma aposentadoria na Unicamp, então eu preciso terminar o tempo de serviço lá para chegar na idade de se aposentar. Mas é muito difícil dizer. Foi tão pouco tempo que a gente está aqui, 3 meses. Parece que é uma vida inteira que você está aqui dedicado. É difícil saber, porque tem tanta coisa para fazer, a gente fica abismado. O Brasil precisa muito reforçar a engenharia, precisa de escolas de excelência. A oportunidade de duplicação do ITA é um negócio excepcional. Tem muito apoio, mas vai dar muito trabalho. Então, é difícil saber até o que fazer depois daqui. Então, eu sinceramente não sei te dizer. Não sei nem se vou sair daqui. Vai morrer sufocado de tanto trabalho que tem para fazer pela frente. Então, eu não tenho a menor ideia. Sinceramente, não consigo imaginar. É evidente que o cargo de professor, eu tenho que voltar para a universidade saindo daqui. Além de ter ficado 4 anos no governo federal, depois eu fui fazer um pós-doc na Colômbia, evidente, voltei, um sabático, voltei para a Unicamp. Eu também fiquei 1 ano no governo Serra, em São Paulo. Talvez é por isso que todo mundo acha que eu sou tucano, só que o governo Fernando Henrique, governo Serra, né? Mas aí eu voltei para a Unicamp. Você acaba sempre voltando, você tem um contrato da coisa. Então, é evidente que eu devo voltar para a Unicamp. E depois, não sei, eu acho que é o seguinte, que o Brasil viverá uns bons anos pela frente, uma boa década. O mundo vai ser muito complicado, mas o Brasil vai crescer. E tem muita oportunidade de coisas a fazer, o Brasil vai precisar muito de inovação, ciência e tecnologia, isso vai ser uma agenda permanente do Brasil. Então tem muita coisa para fazer nessa área. Eu, às vezes, acho de que a melhor contribuição que eu podia dar para o país é na formulação de política, ciência, tecnologia, inovação, essas coisas. Eu aprendi a fazer, acho que a gente fez direitinho, né? Então, se algum dia tiver chance de voltar a fazer, é um negócio que eu gosto. E eu queria saber do senhor, assim, o senhor é um exemplo de teano que se formou em engenharia aqui no ITA e foi trabalhar numa área totalmente diferente da formação, que é a economia. E eu queria saber do senhor o que é que o senhor acha disso que pensam dos iteanos. Alguns professores acham que iteano tem que trabalhar somente com engenharia e tem que contribuir com o desenvolvimento do país. Hoje, como reitor, o diretor da Faculdade de Medicina do Unicamp é um bom amigo e eu estava comentando, festa de final de ano lá, o discurso de formatura o colega de vocês fez na última formatura. Foi um dos cursos mais pretensiosos que eu já vi na minha vida. Só faltava dizer que nós somos deuses, coisa e tal, não sei o quê, mas chegou bem perto. Né? Assim, a autoestima é um negócio, não doía, não sei o que, coisa e tal. Eu estava comentando com ele falou, mas na medicina da Unicamp, na Faculdade de Medicina é tudo exatamente a mesma coisa. Aí ele disse assim, tanto que uma funcionária da medicina me parou no corredor e disse assim, professor, eu não aguento mais esses alunos aqui, eles acham que são deuses, eles acham que isso e tal. Aí o diretor da faculdade virou para ela, mas também com esses professores que eles têm. Então eu disse ao seu seguinte, vocês são bons porque os seus professores também são espetaculares, tá certo? Mas isso é só gozação. É o seguinte, na Unicamp, vou te dar um exemplo. A gente, da minha turma e da turma anterior da minha, 78, 79, tinha eu na economia, o Renato Luna na matemática, o Anido na computação, o Brito na física e o Lotufo fazendo engenharia, que era um absurdo, engenharia elétrica, certo? Mas assim, eu acho que a forma... você sai daqui podendo fazer muitas coisas, certo? Muitas coisas diferentes. Porque a grade curricular do ITA te dá uma base muito sólida no fundamental de várias coisas instrumentais, física, matemática, química. Então você pode sair daqui para a ETEC fazendo coisas. A gente brinca assim, você, com um pouco mais de esforço, você poderia conceder um título de bacharel em física na graduação. Um pouquinho mais de disciplina, tranquilamente poderia ser um diploma de físico. Tá certo? Tem muita molecada que sai daqui e segue a carreira fazendo matemática, tá certo?
meninos em vários lugares fazendo matemática e tal. Engenharia, e você permite, na verdade, trabalhar com um conjunto muito grande de opções profissionais. E a engenharia se abre mil opções. Mesmo quem vai para o mercado financeiro ou que vai para outras opções, na verdade, usa esses diversos conhecimentos que tem para fazer coisas. Então, eu sinceramente, o seguinte, independentemente o seguinte, a nossa função aqui da escola é formar engenheiro. O Brasil precisa de muito engenheiro, porque está faltando engenheiro para tudo, tá certo? Então, é evidente que se você me perguntar o seguinte, os professores estão certos, querem que você forme engenharia, o reitor quer que vocês façam engenharia, tá certo? Vamos deixar claro isso que é o seguinte, quer que vocês façam engenharia, não vou gostar que vocês façam outras coisas. Mas é o seguinte, os conhecimentos, as habilidades, o talento que vocês têm permite fazer 1000 opções profissionais ao longo da vida. E ao longo da trajetória de vida, uma parte grande de vocês vai migrar para funções que são funções de gestão e de administração. Vão ser líderes de projetos, vão gerenciar projetos, vão gerenciar pessoas, tá certo? E vão assumir posições de comando. É o que a gente espera. Na verdade, a gente quer formar gente muito boa do ponto de vista da formação técnica, mas eu acho que a parte do desafio da escola para o futuro é entender que vocês não vão resolver o problema de engenharia do país, porque são muito poucos, mas que talvez a gente tenha que forçar em vocês a capacidade de vocês serem lideranças, não lideranças políticas, lideranças em engenharia, mas líderes capazes de manejar equipes, projetos, times, etc. Eu acho que essa talvez seja a função principal da escola. Mas você pode fazer o que você quiser. Tá? Depois que se formar. Eu queria pegar uma evolução em cima disso que você falou, de que nós temos que formar mais engenheiros e, principalmente, lideranças, porque em estruturas estáticas, a gente sabe onde vai para cada caixinha, mas o mundo está num dinamismo tal que nós não sabemos, talvez você não saiba o que vai fazer depois de ser reitor. Então, uma coisa que a escola, infelizmente, não, talvez passe a oferecer a partir de agora, eu vejo muito nessa moçada, e o Fit Center é para vocês, né? Vocês têm que aprender a se comunicar, serem capazes de colocar o que vocês aprenderam a serviço do mundo. Porque o itiano, na minha época, na nossa época, era muito babaquinha, entendeu? Olhava só o próprio umbigo, você presidente de não sei o quê, e toda aquela riqueza que ele coletou ao longo dos 5 anos ficava presa nele. E o Brasil precisa da engenharia que o ITA ensinou a todo mundo aqui. Vocês têm que ser capazes de colocar a serviço o que vocês aprenderam aqui. E só sabendo se comunicar, só sabendo trocar. O professor Pacheco acabou de falar que, às vezes, você não vai exercer completamente uma função técnica, mas vocês vão exercer uma liderança de projeto, vocês têm que ser capazes de saber a hora de entrar em campo e de recuar, e deixar as outras pessoas também fazerem parte do time. Foi assim que vocês tiveram sucesso no Ministério. Vocês não tinham política, mas tinha trabalho de grupo. O brasileiro tem que deixar de ser burocrata e ser mais dinâmico. É isso que eu acho que o recado que eu acho que a mensagem que fica, que eu entendi muito forte da sua vida profissional é: aprendam a trabalhar em grupo. E quando eu saí do ITA, né, até um dos poucos anos que eu fui engenheiro, né, até fui engenheiro alguma vez, meu primeiro trabalho que eu recebi, né, era para modelar um sistema, e aí eu fui lá e caí matando lá, fiz modelagem, né, lembrei das aulas do professor Haddad, não sei o quê, cheguei e construí lá o modelo, lá, montamos lá, tudo, beleza. Aí o meu chefe falou assim: mas você falou com fulano? Eu falei: não. Para quê? O que fulano tem a ver com o meu sistema? Não, o seu sistema vai trabalhar no sistema dele. Então, se você não falar com fulano, se vocês não trabalharem em conjunto, em grupo, né, não vai dar certo. E aí eu notei, nesses anos aí, vou fazer 18 anos de formado, eu notei que o ITA, ele não prepara a gente, ele prepara um bom engenheiro, né, que sabe tudo, mete gagá, resolve prova, não sei o quê, mas ele não prepara o engenheiro para trabalhar em grupo. Não prepara a gente para conviver
com as diversidades e trabalhar nisso. Aí eu queria que você falasse um pouco, se você vê essa deficiência hoje, como é que a escola pode tratar e lidar com isso? Não, eu acho que esse é um desafio. Tem desafios dessa coisa do ensino hoje, trabalhar em equipe, conseguir ser criativo nas coisas que faz. Tem um conjunto de requisitos profissionais que são grandes. Eu acho que a escola, como instituição, contribui pouco para isso, como instituição. Ela se esforça, não é que não faça. Então, feiras de ciência, aerodesign, Baja, são todas iniciativas que são feitas, intencionalmente ou não, para despertar esse tipo de coisa. A feira de ciência é feita para isso, o Baja, o aerodesign, são coisas todas feitas para isso. Acho que a vida no H8 acaba tendo, para mim, em particular, na minha época, muito mais, tá certo? Porque a gente acaba fazendo muito mais coisa, interagindo muito mais. Eu fiquei impressionado do dia que o Oswaldo foi me apresentar o centro acadêmico. Parecia uma holding, era um negócio assim, uma transparência que tinha um monte de pequenas sucursais, assim. Isso é um negócio impressionante. Eu falei, mas pô, porque 40 empreendimentos associados, o que é legal, porque na verdade significa dizer que muita gente tem oportunidade de encontrar um lugar para empreender alguma coisa dentro da estrutura. Então acaba ensinando para muita gente a se virar, fazer coisa, empreender, coisa e tal. A escola faz essas coisas, mas eu acho que talvez pudesse fazer mais. Essa é uma discussão difícil, não é trivial. A gente brinca o seguinte, uma parte grande das escolas de engenharia acaba introduzindo essas coisas no currículo para evitar que os meninos tenham desilusão com o currículo da engenharia. Basicamente é o seguinte, essa coisa do desafio, essa coisa do trabalho, das equipes, do zero design da vida, em muitas escolas de engenharia, não é no Brasil, no mundo inteiro, são feitas para fazer com que os primeiros anos iniciais não se tornem muito tediosos numa escola de engenharia e levem a uma evasão grande. O que acontece nas escolas de engenharia? A evasão é muito alta nos primeiros anos por causa do cálculo. As pessoas detestam cálculo. O azar de vocês é que vocês gostam de cálculo. Então, o que acontece é o seguinte, o ITA não tem evasão de existência. A razão, então, entenda o seguinte, a razão que faz com que as pessoas reformulem o currículo de engenharia é evitar a evasão nos anos iniciais e tornar o curso mais estimulante. A gente tem um monte de gente entre vocês que adora cálculo, adora física, tá certo? Não gosta para estudar essas coisas. Então o que acontece é o seguinte, é verdade. Eu estou falando alguma mentira, não? Pior é que é verdade, tá certo? Tem um monte de gente que adora essas coisas. Nós não temos problema, as taxas nossas de evasão ao longo do curso são baixíssimas, muito baixas. Então o que acontece é o seguinte, mas nós precisamos mudar o currículo? Precisamos. Nós precisamos adaptar essa coisa da formação para formar líderes, precisamos. Mas não há resposta. Assim, a gente fica vendo todos os currículos. Ao longo desse próximo ano, daqui, sei lá, até o começo do ano que vem, tem uma comissão montada aí responsável para discutir um pouco esses desafios do que é o ensino de engenharia hoje no mundo. Então a gente vai ter uma longa oportunidade de fazer. Eu até sugeri que o centro acadêmico mobilize vocês para discutir entre vocês isso, etc. Tem um negócio curioso que vocês podem fazer. É o seguinte, diferentemente de várias outras gerações, hoje vocês vão ter na escola, frequentando a escola, muita gente que passou em alguma outra escola de engenharia no mundo. Seja da Politecnique, a um estágio DLR, a um estágio em Moscou, na universidade, ao outro. Tem vários, muita gente indo para os Estados Unidos e voltando. Então, vocês vão ter uma coisa curiosa no H8, que é a experiência de vida, coisa curiosa. A gente não passou por isso, isso é um negócio divertido. O máximo que a gente fazia era a viagem da CV, certo? Mas assim, vocês vão ter no H8 um ambiente curiosíssimo, de gente que passou por lugares mais diferentes do mundo e que vão dar para vocês já são uma geração Google, internet, coisa e tal, Facebook, coisa e tal, e vocês agora vão ter uma convivência na volta com gente que vem de tudo que é lugar do mundo. Isso talvez dê para vocês uma vantagem de trocar essas experiências, olhar como é que é o ensino de engenharia e talvez até participar
ajudando a escola com sugestões do que vocês viram lá fora. Eu fiquei muito curioso essa semana, eu fiquei conversando com 2 ministros do Aeroácio que tinham voltado do MIT, eles contando a experiência do verão deles lá e contando a experiência virtual. Acho que tem um feedback, eles têm mais feedback do que a gente tinha na idade deles. Eles podem dar mais feedback para a escola, no sentido de do feed center aqui, sobre essa experiência que vocês têm lá fora. Eu queria saber de uma forma mais explícita do senhor, que a gente só vê em entrevista, artigo, sobre a ampliação do número de vagas aqui no ITA, sobre prazos, dificuldades, como que está andando? Não tem dificuldade. É o seguinte, provavelmente a gente inicia as vagas novas em 2014, não no próximo vestibular, no outro, porque a gente tem uns 300 milhões de obras para fazer, é muita obra, licitação, coisa tal. O H8 novo deve consumir 3 anos de construção. O H8 novo começa a obra esse ano. Talvez a gente consiga, ao longo do meados do ano que vem, ter um módulo. O H8 novo são 3 módulos, um módulo pronto. O H8 novo é um prédio para 1.200 estudantes. Então, todo mundo da graduação nova vai passar para o H8 novo e o H8 velho vai virar para pós-graduação. Tem muita coisa para fazer. Contratação de professores, vagas, prédios, educação de refeitório, prédio novo do fundamental, prédio novo da biblioteca. Tem muita coisa que ainda não tem projeto executivo, que ao longo desse ano vai ter que fazer projeto executivo. Vão ser uns 3, 4 anos de muito trabalho, obras e coisa. Mas acho que a ampliação, dobrar as vagas, ela não está totalmente equacionada, mas a gente está bem encaminhada. A pergunta que a gente se faz é a seguinte, é que não vale a pena multiplicar tudo por 2. O que de novo a gente vai fazer aproveitando a duplicação? Essa é a discussão interessante. Se a gente vai abrir áreas novas ou não, se a gente vai abrir materiais, engenharia de sistemas, o que a gente vai fazer de novidade e o que a gente pode fazer na reforma do currículo de engenharia, nessa coisa sobre formar líderes, formar empreendedores, se a gente pode se aproximar mais das empresas, se a gente cria um tal do centro de inovação ou não. Isso tem a ver com discussões sobre como é que se ensina engenharia no mundo hoje. Essa é uma discussão complicada, porque o pior de tudo é que não tem uma receita de sucesso no mundo disponível para a gente ir lá e copiar e clonar aqui. Então a gente vai ter que meter gagá, visitar, ver um monte de experiência, coisa e tal, trocar muita experiência, pensar bastante sobre como fazer esse negócio, mas é uma oportunidade ímpar, porque a duplicação da graduação, ela acende uma chama. O ITA é uma instituição muito querida pela sociedade brasileira, muito estimada, uma marca muito forte. Mas a duplicação, ela reacende essa chama e tem muita gente disposta a querer ajudar com essas coisas. É uma pena que a gente poderia fazer muito mais que isso, seria muito mais fácil. A gente goza, se a gente tivesse escravidão e pudesse vendê-los, seria muito mais fácil, porque tem muita gente querendo contratar engenheiro do ITA, mas a gente não consegue entregar. Se a gente conseguisse vender, se alguém estiver disposto, pode fazer uma fila na reitoria. E a gente, tem muita gente querendo apoiar. Por quê? Porque, na verdade, o país está ansioso de mão de obra qualificada, competente, e quer isso. Então, as empresas querem se associar nesse projeto de duplicação, olhando o que o ITA pode trazer em retorno para ela do ponto de vista de seduzir estudantes para ir trabalhar com eles. Então, vai ser um período, vai dar uma trabalheira enorme, mas acho que vai ser muito divertido. A gente trabalha no UOL, a gente está na fase final de defesa de um projeto com a FINEP, de financiamento para uma linha de inovação, e a gente se surpreendeu muito positivamente pela seriedade dos analistas, pelo debate muito inteligente em cima do caráter de inovação do nosso projeto. Então, eu elogio, porque eu acho que o que vocês começaram lá realmente está dando frutos agora. Esse já é o 3º projeto que o UOL está financiando com a FINEP e está ajudando a gente a sempre evoluir nessa linha de sempre inovar no desenvolvimento de software. Pela sua experiência, se você acredita que a inovação, principalmente aquela que é disruptiva, aquela que muda paradigmas, se ela vem mais da pequena empresa ou da grande empresa. E que tipo de apoio a FINEP, outra instituição, hoje consegue dar para o empresário que está começando, quer começar a fazer uma coisa inovadora, um novo empreendimento? Eu acho que depende do setor de atividade econômica, expõe mais a pequena, depende da empresa. Então,
Visivelmente, por exemplo, em biotech é muito mais pequena empresa do que coisa. Em software tem muito apoio de pequena empresa e tal, mas isso depende muito do setor, porque tem alguns setores que são muito capital intensivo e que é difícil você inovar, né? Dizendo, a indústria brasileira é mais competitiva no que se chama indústria de processo, que é uma indústria em geral pesada, petroquímica, siderúrgica, papel, celulose, etc. Aí não tem espaço para pequena e média empresa. Boa parte da inovação vem da grande empresa. Então, eu acho que isso depende um pouco de setor a setor. Eu acho que curiosamente, eu acho que o Inovar, na FINEP, a gente criou o projeto Inovar, toda a área de risco. Lá, na verdade, nós trouxemos um monte de gente do BNDESPAR, a Luciana Gorgulho, o Jorge Ávila, que hoje está presidente do INPI, tem um monte de gente que trabalhou com a gente criou uma área de risco nova na FINEP com os Venture Forum, foi um período que a gente montou aquilo, está funcionando até hoje. Mas, curiosamente, eu acho, conhecendo a cabeça dos atuais diretores da FINEP, que o foco da FINEP vai ser grande empresa nos próximos anos. O Glauco, o João Denegre, etc., eles estão absolutamente convencidos. E, num certo sentido, eles têm pouco razão. Se você olhar o dispêndio de P&D no Brasil, você vai perceber que quase 80% acontece em grandes empresas brasileiras. Se olhar P&D, inovação é mais do que P&D, mas se olhar P&D, você vai ver que 80%. No Brasil, o predomínio do desempenho da grande empresa em pesquisa e desenvolvimento é gigantesco. Então, começa pela Petrobras, que responde por mais de 1/3 do gasto privado em P&D no Brasil. Então, isso não quer dizer que você tem que concentrar nisso. Eu acho que depende do setor de atividade, pode fazer. Uma das coisas que a gente gostaria de fazer nesse centro de inovação é ter uma parceria grande com o BNDES, FINEP, e ter uma parte aqui no campus, uma parte fora, como se fosse um estímulo grande a empreender, montar negócio, montar empresa, etc. Eu acho que isso é uma função dessa, mas eu não acho que os alunos que nós vamos formar vão todos seguir por essa trilha. Eu gostaria mesmo, que muitos assumissem a posição de liderança, sendo líderes de equipes de engenharia em grandes empresas. Acho que o perfil que a gente vai formar é de gente que tenha liderança e empreendedorismo. Seja empreendedor, seja montando negócio, mas seja liderando equipes de engenharia em grandes empresas. Porque eu acho que a escola tem que fazer as duas coisas, tá certo? De formar gente diferenciada para o mercado de trabalho, capaz de liderar times, seja montando negócio, seja liderando equipes na fora. É uma história um pouco longa, mas eu me formei, fiquei no ITA, na mecânica, por 10 anos, depois fui para indústrias privadas e dirijo uma multinacional de automação industrial aos últimos 10 anos. O que eu tenho percebido é que esse esforço atual de alavancar o ITA, gerar volume significativo de engenheiros, tem a simpatia de inúmeros iteanos. E tem a vontade de esses inúmeros iteanos de contribuir. Eu não falo só por mim, porque a gente tem um fórum na turma 77, e isso é sempre recorrente. E com pessoas próximas também. O que eu tenho visto desde a época que eu era estudante é a dificuldade do ITA conseguir trazer essas pessoas para falar, participar e contribuir. Na minha turma tem umas pessoas bastante atípicas. Se você falar para o Silvio Meira vir aqui, ele vai dar um show. Se você falar para o... E é tecnologia. Mas se você falar para o Edmur, que trabalha em varejo, vai ser fantástico. Se você falar para o Carlos César, vai ser uma outra história, uma outra vertente, fora os colegas que estão na Unicamp também, o Banvar, o Galo, etc. Eu já discuti algumas vezes isso na EITA. Eu gostaria de sugerir que vocês tentassem trazer essas pessoas para falar de assuntos, pelo amor de Deus, não precisa falar só de avião, só de aeroespaço. Se você trouxer o Isaías da Unicamp, que você conhece, certo?
Ele vai falar de açúcar e álcool, que vai ficar todo mundo extasiado, né? E outras pessoas. Então, assim, traz essas pessoas que elas vão vir de graça e vai abrir um horizonte de perspectiva de demandas tecnológicas e de necessidades enormes. E eu não sei que diabo que é difícil fazer isso. É só chamar, eles vêm. Eu trago umas 3 ou 4 fácil. E você tem possibilidade de fazer isso. Eu acho que existe esse momento e essa possibilidade. Eu me lembro, só para falar para os bichos agora, eu me lembro quando eu era estudante, eu só fui ver uma indústria quando tinha o professor Odimar Simones Pires que nos levava para andar na indústria. Eu falava, nossa, isso que é uma fábrica? Pô, eu estava no 4º, 5º ano. Né? E a gente fez muito isso. Então, assim, trazer pessoas de universidade é legal? É. Contar história de universidade é legal? É. Mas o mundo não é esse só. Né? E os engenheiros só vão ser engenheiros se eles forem por outra parte, não é essa. Né? Então, a minha desafio, contribuição é, se você fizer isso, você vai ter muita ajuda. Eu acho que tem uma enorme expectativa dos alunos de contribuir, de N maneiras. A gente estava numa reunião com a diretoria da EITA hoje de manhã aqui. Eu gostaria muito, eu estava comentando com eles, que se eles pudessem ajudar a organizar, eu falei isso para o centro acadêmico, eu acho que a gente precisa de mais gente circulando na escola e mais discussão. A escola é um pouco parada de atividade. Esse negócio de fazer debate segunda-feira, a gente podia ter uma programação permanente de gente às segundas-feiras aqui. Tem gente muito interessante, pode ser ex-alunos, mas não precisa ser ex-aluno. Tem gente apaixonada pela escola, que escreve sobre a escola e que se viesse aqui daria um show. Teve a aula inaugural do CASD com a Mir Klink, foi excepcionalmente boa, muito divertida. Mas assim, tem esses caras tipo Gilberto Dimenstein, que eu estava falando com ele, que escreve na Folha sobre empreendedorismo e tal. Se chamar aqui, ele vai falar do ITA e tem escrito sobre o ITA e tal, às vezes sem saber direito do que está falando. Mas eu acho que tem muita gente que pudesse vir aqui e ajudar nisso. E ex-alunos, ex-professores, coisa e tal, a gente precisava ter uma agenda mais permanente. Também tem uma expectativa muito grande de contribuir com um fundo de endowment para a escola, doações para a escola. Tem muita gente querendo contribuir. Então, eu tinha conversado com o pessoal do Centro Acadêmico, com a Fundação e com a EITA, de que, para a gente não bater cabeça, de que a EITA, a ASD, o Centro Acadêmico e a Fundação organizassem agora, provavelmente vai ser agosto, se der para organizar no primeiro semestre, um seminário sobre fundo de endowment, trazendo a Politécnica, trazendo a Faculdade de Medicina e o INSPER, mais ou menos, para discutir como é que eles fizeram, advogados, etc., mas junto a Fundação Casemiro, a EITA e a coisa para não criar alternativas diferentes. Os meninos estão trabalhando no Centro Acadêmico com a ASD, junto com o pessoal da Carlyle, a certa fundação trabalhou com o Banco Alfa, a EITA já fez uma série de outros contatos com gente para ajudar a criar, mas a gente precisava mais ou menos coordenar isso para poder evitar que, como fez a Poli, acabou criando 2 fundos de endowment na Poli, que é uma besteira. Então, tem essa outra coisa. Terceira coisa, eu acho que a escola usa muito mal esse networking dela, muito mal. Tem gente em tudo que é lugar disposta a ajudar, a fazer. Hoje eu descobri que tem 12 caras no BNDES. 12, a gente querendo fazer o programa com o BNDES, falou o seguinte, a próxima vez que eu for no Rio, estou pedindo para eles, organiza um almoço, quero os 12 do BNDES lá para conversar com ele. Tem gente de tudo que é lugar disposta a ajudar, a fazer, e é apaixonada pela escola e quer ajudar. Então a gente usa mal. A ITA tem um banco de informações sobre os alunos, eu pedi para a ITA Júnior, a gente está contratando a ITA Júnior para fazer uma atualização do mailing da escola. Tem uma quarta coisa que eu acho que poderia ser muito importante, que eu acho que todo mundo toparia fazer, um número grande toparia fazer. A gente está, o Sato está aqui, que cuida do vestibular do ITA, a gente está preparando, eu espero que os meninos da ITA Júnior trabalhem, porque eles mandaram uns e-mails, até agora não assinaram nada com a gente. Eu acertei hoje de manhã com a EITA, que a EITA vai chamá-los para assinar um contrato com eles, porque nunca vi uma empresa que não quer assinar um contrato.
Já chamaram? Tá, então. Mas assim, a coisa é assim, nós temos vestibular aí pela frente. E uma coisa que a gente estava pensando de nos ajudar no vestibular a gente vai produzir um kit padrão de apresentação do ITA para o vestibular. Os casos faz isso no Brasil inteiro, viaja por aí. Mas nós temos 5.000 escolas registradas que têm alunos que ao longo da história aprovaram gente aqui. E a gente quer mobilizar todos os alunos e ex-alunos para pegar esse kit, ir na escola que estudou, ou ir em outras escolas e falar sobre o ITA. Eu acho que é um negócio que as pessoas fazem com prazer, tá certo? Ou se não puder ir na escola que estudou, que faça em algum outro lugar perto, mas que ajude um pouco essa divulgação da escola. Eu acho que tem coisas que dão satisfação para as pessoas de fazer aquilo, vai fazer com muito prazer. Mas acho que a gente tem que encontrar meios de dar uma melhorada de como usar esse networking tão poderoso que a escola tem. E eu acho que o momento da duplicação da escola vai ser excepcionalmente bom para a gente dar uma turbinada em como faz isso.